Agora, com essa ideia que ele deu, então ele convida todo mundo a destruir a sociedade. So with this idea that he gave, he invites everybody to destroy society. Que é um convite assim muito, assim, como eles falam, assim, sutil. This is a very subtle invitation. E é o que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar uns slides aqui, está pronto? Para ver como é que o que está acontecendo. So he will show some slides so that you can see what is happening. Aí, essa é uma foto boa do país ainda em ordem. This is a good picture when the country was still in order. Vai passando. Columbia University. This is Columbia. What is this? Columbia, the library, Columbia University. Isso é atleta, né? An athlete. Very beautiful foto. Very beautiful. Ela fala que essas são fotos da propaganda americana no exterior. This is the photographs of the advertisements of America in external countries. Agora, desce bem embaixo, tem isso. So this. Quando olha o chão, tem isso. When we look at the floor, we see this. Isso mostra o americano. This shows the American. O americano não cuida do seu lixo interno. That American people don't take care of their inner trash. Nós vimos um fato muito interessante aqui nos Estados Unidos a respeito das casas. We saw a very interesting fact here in America in respect to their houses. Aqui toda casa tem um basement. Here every house has a basement. E o basement é cheio de lixo. And the basement is full of trash. A pessoa simplesmente não cuida. That the person simply doesn't take care of that. Se de repente tirasse tudo que está no basement, cobria a nação de lixo. If suddenly we would take out all the things that are in the basement, we would cover the nation with trash. Quer dizer, o americano não olha para a sua sujeira interna. So American people don't look at their inner trashes. E a sujeira interna cria rato lá dentro, doença, a pessoa se enche de problemas. And this inner dirtiness creates rats inside, sicknesses, the person gets full of diseases. A grande descoberta da trilogia foi essa, que a pessoa tem que ver os seus erros. The great discovery of Analytical Trilogy was this, that the person should see his mistakes. Mas os erros no sentido da megalomania, da arrogância, da petulância, nesse sentido. The mistakes in relation to arrogance, to megalomania, to petulance, Megalomania, teomania. theomania. Porque se o indivíduo não vê que é assim, ele não tem chance de ter nenhum equilíbrio, porque a doença é ele querer ficar assim pairando na fantasia dele. So if the individual doesn't see the way that he is, there is no chance of getting better or recovering, because he wants to be floating in his fantasy. Agora, os senhores imaginem o Freud e a psicanálise aconselhando a ter boas relações sexuais, bons orgasmos. O que é isso? So now you imagine Freud and psychoanalysis advising people to have good sexual relationships and orgasm. What's that? Se fosse assim, o povo escandinavo seria o povo mais equilibrado do mundo. If it were so, the Scandinavian people would be the best balanced people in the world. Vivemos o Perth aí, que é um péssimo exemplo, né? We can see Perth here, which is a very bad example. Mas passa outra coisa. The next picture. Next Picture, Paulo. The image of United States. Next. Vai até o fim. Tá bom.
Nós pensávamos que só Nova York fosse assim. We thought that only New York was like that. Mas nós vimos que Boston, Missouri, Filadélfia, toda a cidade é assim. Aqui é assim, essas grandes. But we saw that Boston, Philadelphia, all big cities are like that. Então isso mostra o seguinte, que aqui estamos até em perigo de começar com uma nova peste, uma peste negra, como na Idade Média, porque não cuida da sujeira. So this No shows sentido físico, orgânico já. that here we are in danger even of having again the Black Plague like in the Middle Ages, because this is already in the physical aspect. Porque o próprio AIDS é uma perda da imunidade orgânica. Pode ser relacionado com o estado de sujeira do país. Because AIDS itself is a loss of the organic immunity, and this may be correlated to this dirtiness in the country. No entanto, se o indivíduo vê a propaganda americana, ele fica encantado com o que ele vê em fotos, em However, televisão. if an individual sees American advertisement, he becomes enchanted with what he sees in pictures, radios, TVs. Sabe por quê? Porque a coisa mais mentirosa é a propaganda, não é só aqui, no mundo todo, no Brasil também, mas principalmente aqui. Because the thing that lies most is advertisement. Not only here in Brazil also, but mainly here. Por exemplo, se a propaganda falasse verdade, teria que falar o seguinte: For example, if an advertisement would tell the truth, it would have to say the following. tenha uma semana maravilhosa nas Bahamas e morra de sífilis dentro de um ano. Have a wonderful week in Bahamas and die of syphilis in a year. Tome determinado uísque e morra de câncer no estômago em 2 anos. Drink such and such whiskey and die of cancer in your stomach in 2 years. Fume cigarro tal e morra de um problema no pulmão, pneumonia. Enfisema. Smoke such and such cigarette and die with emphysema in your lungs in a short time. Então, a gente vê que o sistema aqui de propaganda, o que aparece exteriormente, é uma mentira total. So we see that the advertising system here, what appears externally, is a total lie. Por exemplo, questão do jogo. Eles gastam aqui por ano 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em jogo. For example, this question of gambling, they spend here each year 1 trillion and 400 billions dollars in this. É melhor, muito menos do que o dinheiro gasto na defesa, com navios, com armas aí, etc. Much less than the money spent. Much more. Much more than the money spent in weapons. Por exemplo, em gasto de Madness, eu não tenho aqui a coisa. Em gasto, está aqui aí. Buying Madness. Gastam atualmente mais de 100 bilhões de dólares todo mês para comprar loucuras. That presently they spend more than $100 billion to buy crazy things. They are buying madness. E por causa desse incentivo à fantasia, o povo está cada vez mais louco. Because of this nourishment to fantasy, people is more and more crazy. Porque outra descoberta importante que os senhores têm que conscientizar, o país vai ter que conscientizar, é que a loucura não é uma coisa natural na pessoa. Another important discovery that you have to conscientize, and this country must conscientize, is that craziness is not something natural in the person. A loucura é uma coisa artificial que a pessoa inventa de tomar uma determinada atitude. Craziness is something artificial that the person invents to adopt a certain attitude. Por exemplo, um dia um louco falou para mim: olha, doutor, eu vou te dar uma ideia. Ele estava sozinho na sala e falou: olha, pula daqui a janela lá embaixo, eu quero ver o senhor voar. For example, one crazy man one day told him, look, doctor, I'll give you an idea. You jump from this window and I'll watch you, okay? Or watch you fly. Eu falei para ele: vou mostrar uma coisa muito melhor para o senhor. Eu vou lá embaixo e vou voar de baixo para cima. And he said, Dr. Kepi said, I'll show you something much better than that. I'll go down there and I'll fly up here.
Porque o que o louco faz é uma coisa cômica, em modo geral. Because what crazy people do in general is something funny. Porque é uma coisa que ele inventa, uma coisa fora da natureza, fora do que é real. It's something that he invents outside of nature, outside of what is real. E a pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada. And the person knows that he's doing something wrong. Então, eu estou falando o seguinte, que a maior dificuldade do ser humano é ele aceitar a consciência das coisas erradas que ele faz. So he's saying that the biggest difficulty of man is to accept the consciousness of the wrong things that he does. Geralmente, quando a pessoa vem fazer análise, a gente olha para a pessoa e já vê tudo, que ela é a má intenção, a desonestidade, a gente sabe como é que ela é. Generally, when the person comes to do analysis, we look at this person and we see already everything, the bad intention, the problems, exactly how the person is. Mas a gente precisa demorar, às vezes, 1, 2 anos para dizer aquilo que a gente vê de cara na pessoa. But we have to wait maybe 1 or 2 years to say that we already saw a long time ago in the person. Aqui tem um monte de brasileiros que eu ainda não falei tudo que precisava. There are many Brazilians here that he didn't say everything that we need yet. Mas eles não vão escapar agora. But we won't escape now. De maneira que não existe algo que torna a pessoa doente, nem no sentido assim orgânico. So there is nothing that caused the person to be ill, not even in the organic sense. Por exemplo, entre os que fazem a análise, não tem nenhuma, às vezes nem resfriado tem mais. For example, among the people who do analysis, they don't have any sickness, not even colds or flus. Sometimes. A pessoa vai fazer análise e em uma semana sara de tudo. The person comes to do analysis and in 1 week he is healed of everything. Isso é constatado com raio-x, com exame de laboratório, exame de sangue, com os exames médicos todos assim necessários. And this is proven with the X-rays, laboratory tests, blood tests and all the proofs necessary. O Dr. Gaudêncio sabe disso, que ele é cardiologista e quando dá uma interpretação exata para a pessoa se acalma. Dr. Gaudêncio knows about this, that he's a cardiologist, and when we give a correct interpretation to the person changes calms down. Então vocês podem perguntar para mim, mas como? Então, a trilogia descobriu o que é certo, então a medicina está errada, a psicopatologia está errada, a economia está errada, está tudo errado. So then you say, but how is this? Analytical trilogy discovered what is correct, so then economy is wrong, psychopathology is wrong, everything is wrong. Não. A gente vê aí, hospitais gastam uma fábula de dinheiro para enganar os outros, afinal de contas. Os médicos que estão aqui têm que confirmar isso comigo, vocês não confirmam? We see that hospitals spend thousands and thousands of money in order to deceive other people, and the physicians who are here can confirm this. O indivíduo não precisa gastar $1 em remédio a vida inteirinha. The individual doesn't have to spend not even $1 in medicines for his whole life. Isso que chamam de medicina pode chamar de tapiação, de engano. This that they call medicine, we may call deception. E todo médico sabe que a medicina não cura nada. And every physician knows that medicine doesn't heal anything. O indivíduo que sai curado de um hospital é só por mérito do doente, não do médico. The individual that comes healed out of an hospital, it's a merit only of the individual, not the hospital. Isso a sociedade sabe, os médicos sabem. E por que isso não é levado ao povo? This society knows, the physicians know, and why don't they tell this to the people in general? Vocês percebem? Nós podemos fazer a maior revolução na história da humanidade se perceber a causa de todos esses problemas, gente. Do you perceive this? We can make the biggest revolution in the history of mankind if we perceive the cause of this. Porque a humanidade vem de ponta cabeça, fazendo tudo de ponta cabeça. E não sou eu só que falo, Freud já falava.
Because mankind has been coming upside down, doing everything upside down. And this is not only he that says, Freud already said this. Porque o ser humano pensa tudo ao contrário. Man thinks everything upside down. Então o ser humano sofre por isso. So man suffers because of that. Todos os problemas orgânicos, mentais, religiosos, tudo vem por causa disso. All the problems, organic, mental, religious, all problems come because of that. Se o ser humano perceber a inversão e só com a consciência disso se desinverte, Sara resolve todos os problemas. If man perceives inversion just by the consciousness of this, he is already disinverted, and this may heal and solve all the problems. É por isso que os americanos podem estranhar que venham tantos brasileiros atrás de mim. And this is why many Americans may find it strange that so many Brazilians come after him, following him. Já disseram para os brasileiros, e se o Dr. Kep for para a África, vocês vão juntos? People have already asked him, asked the Brazilians, and if Dr. Kepi goes to Africa, will you go together? Se for para a Austrália, um local qualquer, Vietnã, você vai. Or to Australia or Vietnam. E eles disseram todos que vão. And all of us said that we will go. Então vocês notam que essa é uma descoberta que pode resolver de fato os problemas que a humanidade procura. Agora precisa ter coragem para aceitar isso. So do you notice this is a discovery that can effectively solve all the problems that mankind has, but one has to have courage to follow that. No Hospital das Clínicas eu trabalhava com vários professores de clínica médica, professor de cirurgia, de otorrino, de todas as especialidades. E todos eles diziam que isso que acontecia na psicoterapia era um milagre. In the hospital of the University of São Paulo, he worked with all kinds of problems, with the professors of cardiologic diseases, allergies, dermatology, all problems. And they said that this that he accomplished in the healing of the diseases was a miracle. Eu dizia, não sou eu que estou fazendo milagre, é vocês que querem fazer milagre com a medicina que está aí. And then Dr. Kepi answered, no, it's not me who is doing the miracle. You want to do a miracle with medicine. Se o povo soubesse, quando ele procura o médico, aonde ele vai cair, nunca ele procuraria um médico. If people knew when they search for a physician, in what hands he's going to fall, he would never look for a physician. Nunca procuraria um médico na vida dele. He would never look for a physician in his whole life. Isso eu posso dizer porque trabalhei 23 anos no Hospital das Clínicas. And he may say this because he has worked for 23 years in this hospital in Brazil. Agora, essa questão não é ligada da inversão só às doenças orgânicas. A sociedade em geral precisa perceber a inversão em que está. But this question is not linked on the inversion is not linked only to organic diseases, but society must perceive the inversion in which it is. Por exemplo, por que ninguém mais vai às igrejas? For example, why nobody goes to church anymore? É culpa do povo que não quer ir à igreja ou é culpa das igrejas? Is this to blame on the people that doesn't want to go to church, or is it the blame of the church? Porque se o que a igreja fala é de Deus, eu não apareço em igreja nenhuma. If what churches say is of God, that he would never go to a church. Quer dizer, a igreja não tem nada a ver com o que Cristo falou. Churches have nothing to do with what Christ said. Não tem nada a ver com Deus. Has nothing to do with God. Até eu acho que o indivíduo vai ser religioso. Aliás, eu queria ser religioso também. Ele quer ser religioso para não ver como ele é inimigo de Deus. In fact, he thinks that the person who wants to be a religious person, he wants to do that because he doesn't want to see how much he's against God. And Dr. Kepi once wanted to be a religious person. E... Assim como o indivíduo que vai ser advogado, ele não quer ver como sacana, como desonesto ele é. In the same way that the person who wants to be a lawyer doesn't want to see how dishonest, how evil he is. O indivíduo vai ser médico para não ver como ele é inimigo da visão das doenças.
So the individual wants to be a physician in order not to see how much he is enemy of the vision of the sicknesses. Quer dizer, eu estou dando uns exemplos para vocês verem que a gente precisa desinverter a humanidade. Não está ao contrário. So he's giving some examples so that you can see that we must disinvert society, put it in the correct position. Que nós estamos aqui no paraíso que Deus criou. Because we are here in the paradise that God created. Então, um dia o ser humano falou, não, nós não queremos saber de Deus, nós queremos o demônio. So one day, man said, I don't want to have anything to do with God, I want the devil. Então Deus falou, bom, então fica aí com o demônio. So God said, okay, if you want, you can stay with the devil. Agora é só voltar para Deus. Now we just have to go back to God. Não é simples? Isn't it simple? Mas para isso, precisa o indivíduo ver o pacto que ele tem com o demônio, a ruindade dele. But in order to do that, the individual has to see the pact that he has with the devil, his evilness inside. Por exemplo, o regime econômico. O regime americano é um regime capitalista. É um regime, certo? For example, the economic regime. The American economic regime is capitalism. Is this a correct regime? Deixa eu pegar uma nota de $20, porque $1 não vale mais nada. He is going to take a bill of $20 because a $1 bill doesn't worth anything now. Aqui está escrito, in God we trust. Here is written, in God we trust. Mas o dinheiro é isto aqui. Deus é isto. But God is this. What is this? Only paper. Então, o capitalismo americano ou do mundo quer resolver todos os problemas pelo dinheiro. So the American capitalism and capitalism in the world wants to solve all the problems through money. Eu tinha feito um capítulo aqui sobre a decadência da agricultura. He wrote a chapter on the decadence of agriculture. E uma pessoa falou, não, a agricultura não, a agricultura não tem decadência. Eu joguei o artigo fora. And somebody told him, no, agriculture doesn't have any problem, it's not in a decay. So he threw the chapter away. Eu comprei 20 livros desse tamanho, uma pilha desse para estudar o problema. He bought 20 books, a pile as high as this, in order to study the problem. E está em decadência, sim. And it is in fact in decay. Mas eles acham que uma coisa para desenvolver aqui é só enxertar dinheiro, botar dinheiro que aquilo cresce. But they think that in order to develop something here, we just have to put money in it. Put money and it will grow. E essa é uma grande contradição, porque coloca o ser humano na dependência do dinheiro. And this is a big contradiction because it puts man in the dependence of money. Porque a crise de 29 continua até hoje, não foi resolvida não. Because the crisis of 1929 is still on up to now. It wasn't solved. Porque em 29 já tinha esse problema do capitalismo de subordinar o ser humano ao dinheiro. Because in 1929 this problem already existed of subordinating man to money. E quando John Maynard Keynes veio e criou um sistema de capitalismo marginal para dar emprego para todo mundo, para dar uma colocação para todo mundo, isso foi um grande erro dele. Because when Mr. John Maynard Keynes came here and created the marginal capitalism in order to give jobs to everybody, this was a very wrong thing. Então agora se espera a cura dos problemas aqui através do dinheiro. Então enxerta o dinheiro em todos os lugares e não dá certo. And now people want the healing, the solution here through money. So they put money everywhere and it doesn't work out. Por exemplo, quais são os estados que sustentam a economia da agricultura americana? É Texas, é Califórnia, lá no sul. For example, which are the states that control the economy of the agriculture in America? Texas, California, in the south. Por quê? Porque lá está cheio de mexicano. Why? Because it's full of Mexican people there. E o mexicano aceita trabalhar naquelas condições.
Because Mexican people accept to work under those conditions. Quer dizer, o país sempre funcionou com imigrantes, antigamente imigrantes europeus. Because the country has always functioned with immigrants. Previously it was immigrants from Europe. Imigrantes de alto nível que criaram uma indústria poderosa aqui. Immigrants of a high level that created a powerful